Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 27 de agosto de 2012. Lembrando que a gente não teve gravações na última sexta-feira, dia 24, por conta de problemas na universidade, problemas de fornecimento de energia elétrica. Mas por conta disso, programa especial nesta segunda-feira, dia 27. Vamos começar com os destaques de hoje pelo clássico de sábado, Fluminense e Vasco. O destaque do tricolor com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego. Thiago Neves brilha mais uma vez em um clássico e Fluminense segue na cola do líder Atlético Mineiro. Tá certo, daqui a pouco a gente fala mais sobre Fluminense. Vamos ao outro lado do clássico, destaque do Vasco, Felipe Bruno. Um olá para você. Fala, Diego. Em jogo conturbado, o Vasco perde para o Fluminense e vê os líderes se distanciando no campeonato. Cristóvão Borges prepara o time para o confronto direto contra o Grêmio no meio de semana. Beleza. Vamos então aos destaques do futebol nacional com Maicon Santos. Um olá para você, Maicon. Olá, Diego e ouvintes da Gol Rádio Clube. Os clássicos que agitaram a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Confira também a participação dos cariocas nas séries C e D. Agora passando para o destaque do futebol internacional, novamente com Maicon Santos. Os resultados da rodada de fim de semana dos principais campeonatos europeus e do campeonato argentino. Beleza, vamos então falar do clássico de domingo, Botafogo e Flamengo, com o destaque do alvinegro, Felipe Bruno. Em clássicos sem gols, Botafogo revê seus conceitos para o campeonato. Oswaldo de Oliveira tem problemas para armar o time contra o São Paulo no Morumbi. Agora o destaque do outro lado do clássico, o Flamengo, Ulisses Valentim. Flamengo esbarra no travessão e empata com o Botafogo no clássico de domingo. Tá certo, fechando os destaques de hoje, os outros esportes com Beatriz Azevedo. Um olá para você. Olá, Diedro. Destaques. Fim de semana tem jogos paradesportivos. Quarta começam as Paralimpíadas. Fabiana Murer é bronze em Birmingham. Férias para natação e dúvidas e o US Open tem estreia com vitória de atual campeã. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos falar do primeiro clássico carioca desta 19ª rodada, disputado entre Fluminense e Vasco no sábado, no estádio do Engenhão. E a gente começa com as informações do tricolor das Laranjeiras. Fluminense. As últimas do clube de Álvaro Chaves com Ulisses Valentim. Jogador bom é aquele que decide clássico e jogos importantes. E é com isso que o Thiago Neves mais uma vez mostrou que é muito importante para o esquema do time do técnico Abel Braga. Mesmo com algumas atuações decepcionantes em outros jogos do campeonato brasileiro, ele decidiu o clássico contra o rival Vasco da Gama, marcando 2 gols, um deles em um belo voleio sem chances para o goleiro Fernando Praz. Mas o jogo não foi fácil para o Fluminense, pois logo após abrir o placar, o Vasco empatou a partida com um gol contra do zagueiro Gum, e quase sofreu a virada em um lance polêmico do atacante equatoriano Tenório, que em posição irregular quase marcou um gol de placa no Engenhão. Com o resultado, o Fluminense ficou a apenas 1 ponto do líder Atlético Mineiro, com 42 pontos. O final de semana do tricolor foi de boas e más notícias, pois a equipe juvenil do Fluminense foi eliminada da Taça BH nos pênaltis após empatar com o Cruzeiro. E a boa notícia é que a tricolor anunciou a reforma dos vestiários das Laranjeiras, que agora tem locais personalizados para os jogadores e instalações mais modernas, dando total conforto à equipe tricolor. O próximo compromisso do Fluminense será contra o Corinthians, na quarta-feira às 22 horas no estádio Olímpico João Avelange. A equipe do Fluminense que cada vez mais se credencia como forte candidata ao título do Campeonato Brasileiro, colou no Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos e ontem empatou
o Clássico Mineiro com o Cruzeiro, mas para o Fluminense o melhor dos mundos poderia acontecer agora. A diferença aqui é de apenas 1 ponto, pode chegar a 4 pontos e dá para tirar nesse retorno. Com certeza, a diferença de 4 pontos é absolutamente possível de reverter, porque temos ainda 19 jogos até o final do Brasileiro e muita coisa pode acontecer. O Atlético pode tropeçar, o Vasco ou o Fluminense podem crescer no campeonato e assumir a liderança. O Atlético pode não, o Atlético vai tropeçar, porque acho que vai ser impossível manter esse mesmo ritmo no segundo turno. Ainda mais que vai ter tensão, o Atlético Mineiro tá quase 40 anos sem ganhar um título, isso vai pesar nos jogadores. Eu acho que uma hora o Atlético Mineiro vai perder, vai tropeçar. Cabe ao Fluminense saber a hora certa de aproveitar essas chances que o Atlético vai dar. E também cabe pensar também o resultado de ontem, né? Do clássico Cruzeiro Atlético, que o Cruzeiro só conseguiu fazer o gol no finalzinho do jogo, né? Também aos 56 minutos do segundo tempo, um jogo conturbado também. O Atlético tinha virado o jogo, né? Com 2 golaços, por sinal. Isso aí, uma confusão do cacete ontem no jogo entre Cruzeiro e Atlético. É verdade, arremessaram spray, relógio. Bolo de aniversário do Diego também. No meu não tava lá não. Mas só quero fazer um negócio, falar uma coisinha aqui. Um jogo de torcida único pra mim, acho que é o poder público falar que eu sou incapaz de dar segurança a um torcedor. Que também acho que é o dever do poder público isso, né? Você poder ir a um local e ter a segurança. É a mesma coisa que eu acho por não ter clássicos em São Januário. O governo se põe como incompetente. A questão do jogo de torcida única, a gente conta assim quando o time tem o seu próprio estádio e aí ele manda os clássicos dentro do seu estádio. Aí tudo bem, aí ele vai fazer o valer o direito que ele tem. Ter o estádio, ter construído o estádio. Mas quando é um estádio neutro como o Independência, pra mim tem que ter 2 torcidas. Exatamente. Eu nunca fui no Independência, eu não sei como é a organização ali dos arredores do Independência, mas pelo que eu sei, na minha pouca experiência, o Mineirão é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, o acesso é muito melhor, mas o Independência é um estádio que foi reformado há pouquíssimo tempo, mas a preocupação é reformar o interior do estádio. Os arredores ninguém reforma, ninguém abre. Não tem linha de metrô, não tem ônibus direto, coisa assim. Exatamente. Esse é o grande problema do Engenhão também, porque os arredores do Engenhão são horríveis de chegar, horríveis de acesso. O Engenhão só é bom pra quem mora na Zona Oeste. Você pega o trem, tá lá pronto e Zona Oeste, Caxias, e o estádio do Engenhão, ele é um bom estádio, é um estádio acessível, onde você estiver, você consegue ver o jogo bem. Agora, pra você chegar no Engenhão, é um Deus nos acuda. E o interior também é excelente, é de primeiro mundo o interior do estádio do Engenhão. O problema do Engenhão é justamente porque o governo conseguiu construir aquele estádio em um terreno que não estava sendo aproveitado, e aí teve a inauguração do estádio, mas não se preocuparam em fazer melhorias de circulação nos arredores, como vocês estão falando. Mas parece que para 2016 isso está mudando, né? A prefeitura está fazendo algumas intervenções ali. Tanto que o estádio de Engenhão vai ser reformado, vai ampliar a capacidade dele também. Vamos ver no que vai dar, mas por enquanto para 2016 tá difícil. Porque a planta original do Engenhão haveria uma segunda obra para ampliação dele para 65 mil lugares, que são as cadeiras norte e sul superiores, que não foram construídas no primeiro momento. Quer dizer, essa era uma obra para 2016. Agora, se é para 2016, já tá na hora de pensar em começar. Mas vão ter que fechar o Engenhão. Exatamente, não tem Maracanã. Não tem Maracanã, vai jogar onde? E o Maracanã vai ser fechado logo depois da Copa do Mundo para poder fazer a obra de adequação para a Olimpíada também. Isso é ridículo. Será que seria necessário fechar o Engenhão? Eu acho que não. Não tem necessidade de fechar o Maracanã de novo. O Maracanã poderia ser mantido. Não, acho que não. Falando da obra do Engenhão, eu acho que acho que não seria necessário fechar o Engenhão todo. Por ser setor norte-sul, não, né?
É aquele negócio. Tem também a questão do trânsito ali, do fluxo de pessoas. Aí a gente não sabe como que esse fluxo seria atrapalhado com uma obra grande, já não é qualquer obra pra fazer ali. Inclusive o Internacional tá passando por esse problema também, porque o Beira-Rio foi praticamente colocado abaixo, tá sendo reconstruído e o Internacional tá mandando os jogos lá. Quer dizer, é uma bagunça o Beira-Rio. Sabe o que o Beira-Rio tá parecendo? Aquele estádio do Braga, sabe? Que é uma pedreira atrás dos dois campos. O Beira-Rio, quando eu fui em Porto Alegre, eu pude ver que é o seguinte, eles jogaram as cadeiras superiores, grande parte das cadeiras inferiores fora, tá do lado do estádio, tá lixão. E ali tá muito estranho aquele anel superior só, né, com 17 mil pessoas. Até pra trabalhar tá difícil, os outros veículos têm reclamado de fazer jogos lá. A Justiça Gaúcha, inclusive, tentou interditar o estádio enquanto as obras de adequação para a Copa de 2014 estavam sendo realizadas. Mas o Inter recorreu e ganhou e até hoje está mandando os jogos no Beira-Rio. Mas aí, se o Inter perdesse na Justiça, ia jogar onde? No Centenário, em Caxias do Sul? Pois é, até já no estádio do Juventude. Até porque se ocorrer algum problema, o estádio do Grêmio tá prontinho pra 2013. Não, o estádio prontinho ele mesmo, hein? É incrível por sinal. Olha só, tem a questão, alguns gaúchos têm falado que pode jogar em Lajeado. O Inter pode mandar jogos ou em Novo Hamburgo. No ano que vem, Beira-Rio fechado. Meio longe, hein? Meio longe, mas enfim. Ou se não em Canoas, que é ali na Grande Porto Alegre, né? Não, o estádio do Canoas parece o estádio do Duque de Caxias, desculpa. Não deve ter capacidade. Então vamos seguindo com o programa. A gente falou agora do Fluminense, falou bem pouco do Fluminense na verdade, né? Porque os comentários acontecem mesmo quando a gente coloca os dois times na roda pra poder falar do jogo. Mas então vamos seguindo a pauta pra gente poder completar as notícias do clássico. Vamos com as informações do Clube da Colina Histórica. Vasco. As últimas do Clube de São Januário com Felipe Bruno. Bem, Gedro, o sinal de alerta foi ligado em São Januário. Depois da derrota para o Fluminense pelo placar de 2-1 em jogo muito conturbado em relação à arbitragem, o Vasco contabilizou 4 jogos sem conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro, o que aumenta a responsabilidade do treinador Cristóvão Borges para o confronto direto contra o Grêmio na quarta-feira às 10 da noite pelo horário de Brasília. O Vasco não conta para o jogo com Felipe Bastos e Juninho suspensos. Éder Luiz e Rodolfo voltaram para os treinos, mas ainda não são contados para entregar o grupo. Para lembrar, o Grêmio está em terceiro lugar com 37 pontos e o Vasco está em quarto com 35. Rapaz, a situação do Vasco vai complicando cada vez mais. Esse mês de agosto pro Vasco foi um mês exatamente de cachorro louco, porque muito complicado. O Vasco conseguiu apenas uma vitória durante todo o mês de agosto e caiu da vice-liderança para a 4ª posição e não há perspectivas de melhoria. Contando os dois clássicos, né? Perdeu pro Flamengo, agora perdeu pro Fluminense. A gente tinha empatado com o Coritiba, né? E a derrota pro Atlético Mineiro. É isso aí. Mas também isso também só reflete que você ter desmontado praticamente o elenco campeão do Vasco, que perdeu praticamente 5 jogadores importantíssimos. Aí você não tem peça de reposição à altura. E aí, como é que vai ficar? Você não tem Diego Souza, mesmo que era apagado alguns jogos, outros jogos ele decidia. Tinha um Bernardo, que entrava e sempre fazia gol. Fagner, era uma saída pela direita. Complicado, tinha o Rômulo, Alan também. Concordo plenamente com o Ulisses, e como não há tempo para contratar jogadores pela janela internacional, que já fechou, o Vasco vai ter que recorrer às séries B, C e D. É o jeito, né? Para poder reforçar o time e tentar uma virada na tabela do campeonato. Já tem o Pipico, né? Que era do Macaé. Mas aí que tá, qual seria o grande problema do Vasco? Na verdade, o problema do Vasco também é de armação da equipe. Alguns comentaristas esportivos estavam falando ontem eu acompanhei muitos debates em várias rádios, e muita gente estava falando, o jogo do Vasco começa errado, porque é uma equipe lenta, é uma equipe que, a partir do momento que pegou a bola, não tem a transição rápida, defesa e ataque, isso pela característica dos seus próprios jogadores. E quem tá começando armando o jogo é o Dedé. Então, o que já era difícil fica muito mais complicado, porque os volantes não têm aquele poder de marcação
tão forte, não armam a jogada, não fazem a transposição defesa e ataque. E quando o Dedé sai pra armar o jogo, ele nem marca direito e nem sai direito. E aí a zaga do Vasco da Gama fica exposta. Vamos ser sinceros também, né? Não se ganha jogo com o Felipe Bastos em campo, né? É a mudança do jogo. Tá o Felipe no banco. Você olha o Felipe Bastos. Não, vou botar o Felipe Bastos porque agora o jogo muda. Ah, mas sabe que o Cristóvão é praticamente o pai do Felipe Bastos, né? Tanto que ele coloca ele no jogo. Mas o cara que tem que ganhar o jogo, né? A ideia é essa. Eu acho que o pior é insistir com o William Barbie. Eu quero abrir William Barbie é um negueba Cruz Maltino aqui, nossa senhora. Eu quero abrir uma discussão aqui que os torcedores estão criticando a postura do Cristóvão Borges, como ele monta o time. Vocês acham que a culpa desse mau rendimento do Vasco nos últimos jogos é do treinador? Não, eu acho que não, ele tem uma boa parte de culpa, mas a culpa não é só dele. O problema de ter perdido vários jogadores aí na janela de transferência, a não contratação de novos atletas, de atletas de qualidade para manter a qualidade do plantel, isso também conta muito. Agora, se houve uma mudança, se precisa de uma readequação, o Cristóvão não tá sabendo fazer. Não, realmente, eu tô achando que o Cristóvão não é o único culpado. O time perdeu muitos jogadores bons, mas ele também não tem colaborado muito, né? Não tem mexido muito bem. Ontem eu tava ouvindo, enquanto a bola não rola, que o Marcelo tá falando o seguinte, que esse descenso do Vasco... De uma feira tava reclamando, né? Por sinal ele estava reclamando. Esse descenso do Vasco se leva em questão a partir da saída do Rodrigo Caetano no ano passado. Verdade. E a partir daí o Vasco perdeu o planejamento todo. Não contratou tão bem assim também, se for parar pra pensar. Não contratou tão bem assim. Então, ele dá essa perda assim a longo prazo por causa dessa falta de planejamento que o Rodrigo Caetano tinha e que o Roberto Dinamite não tá conseguindo manter. Que também foi uma pena grande, né? Você perder um cara especializado em gestão do futebol, você achar outro no mercado é difícil também, né? Vamos falar a verdade. As contratações vascaínas não surtiram efeito, tanto que o Vasco do ano passado era um time que era muito veloz pelas laterais, tanto com o Fagner quanto com o outro jogador que eu esqueci o nome agora. O Alan na Copa do Brasil jogou improvisado de lateral. Mas ano passado era o Gilmar que fazia a esquerda, né? O Gilmar fez em alguns jogos, o Alan fez em alguns jogos, mas tinha um jogador ali que era da posição que eu não lembro o nome, que depois, até o final do campeonato, ele deu uma encaixada legal. Esse ano, o Vasco não tem essa velocidade nas laterais, então peca muito por não ter a força pra sair rápido porque não contra-ataque. Porque quando o desafogo do Vasco era o Fagner. Sim, quando chega no meio campo, o adversário já se armou na defesa. E você furar uma defesa que já tá postada é muito mais complicado. Mesmo que você tenha jogadores de qualidade como o Juninho Pernambucano, como o Felipe, como o Carlos Alberto. Vem cá, o Thiago Feltri tá machucado, né? Sim. Porque o William Matheus jogando pela esquerda é uma tristeza, né? O William Matheus, Auremir. Pô, meu Deus do céu. Mas eu acho que ano passado eu não era muito a favor de manter Juninho e Felipe em campo. Mas acho que hoje é um mal necessário. Sim, mas você vai ter dois armadores sensacionais. Aí tem que saber também como é que o Vasco vai fazer no setor de marcação. A ideia é a seguinte: resolve o jogo e depois tranca o time. Faz 1x0, 2x0, tranca o time, conta com o Dedé, conta com a volta do Rodolfo. Estilo Celso Rotti, né? Joel Santana. Resolve o estilo Muricy Ramalho, faz 1x0 e segura. Até que o Muricy não tá tão retranqueiro como já foi antigamente. Agora ele tá... Pela qualidade dos jogadores que ele tem na mão. Pelo amor de Deus, né? Pô, antigamente ele tinha o quê? Era Mineiro, Josué, fez aquele São Paulo tricampeão. Pô, agora ele tem Neymar, Ganso, outros jogadores assim de armação. Diedro, só pra te ajudar na informação, o lateral esquerdo do Vasco no ano passado era o Ramon, que hoje está no Flamengo. E depois foi o Márcio Careca da musiquinha. Isso foi antes do final da Copa do Brasil. Porque o Ramon saiu e foi pro Corinthians. Aí foi o Márcio Careca da musiquinha. Isso, Márcio Careca, exatamente. Ele que eu tava tentando lembrar. Não era o melhor dos mundos? Não era o melhor dos mundos. Mas funcionava na lateral esquerda do Vasco. Pra onde foi o Márcio Careca? Alguém lembra? Ninguém sabe. O Márcio Careca, se eu não me engano, ele está no Fortaleza. Que beleza. Fortaleza. É isso aí. Muito bem, Márcio Careca. Se deu muito bem. Seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos falar de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Maicon Santos.
O fim de semana recheado de clássicos regionais marcou o término do primeiro turno do Brasileirão. No sábado, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1. Pelo mesmo placar, a Ponte Preta bateu a Portuguesa em Campinas. No domingo, tivemos a virada do São Paulo para cima do Corinthians por 2-1. O Grêmio derrotou o Inter por 1-0 em pleno Beira-Rio. Em Minas, Cruzeiro e Atlético empataram em 2-2. Em Recife, Sport e Náutico não saíram do zero. E o Lanterna Figueirense ganhou do Coritiba por 3-1. Bahia e Atlético Goianiense ficaram no empate em 1-1. Na classificação, o Atlético Mineiro aparece na liderança isolada com 43 pontos e um jogo a menos. O Fluminense com 42, Grêmio com 37 e Vasco com 35 completam o G4. Na zona de rebaixamento estão Palmeiras e Atlético Goianiense, ambos com 16 pontos, Sport com 15 e Figueirense com 14 pontos. Pela Série C, os cariocas tiveram um sábado de resultados surpreendentes. O Macaé visitou o Santo André e saiu com a vitória por 3-0. Também fora de casa, o Duque de Caxias derrotou o quase Xará Caxias por 1-0. Já o Madureira empatou em 1-1 com o Oeste de Itápolis em Conselheiro Galvão. Na Série D, o Friburguense goleou o Guarani de Minas Gerais por 6-0 e terminou da liderança do grupo A6. Agora o time da região serrana vai enfrentar o Ceilândia, do Distrito Federal, nas oitavas de final. Por outro lado, o Volta Redonda perdeu para o Nacional, também de Minas, por 3-2 e disse adeus à competição. Diedro. Rapaz, a Série C tá complicadíssima nesse grupo aí que tem os cariocas. Ninguém tá fechado na segunda fase não, porque o Chapecoense tem 15, com 14 Macaé, Vila Nova, Oeste, Madureira. O Caxias do Rio Grande do Sul tem 13, o Duque de Caxias tem 12, o Santo André tem 11. Todo mundo ali brigando ainda por 4 vagas. O Tupi, que tem 9, e o Brasiliense, que tem 8, já não tem mais chances. E aí o Madureira enfrenta o Brasiliense fora de casa, podendo rebaixar o Brasiliense. O Macaé enfrenta o Caxias no jogo direto, que vale a classificação direta. E o Duque de Caxias enfrenta o Tupi. Quer dizer, pro Duque de Caxias e pro Madureira, a missão parece um pouquinho mais fácil. Macaé e Caxias é matar ou morrer. Lembrando que ainda tem 9 jogos até o final da Série C, mas esse grupo do Sudeste, do Sul do Centro, que é um campeonato regionalizado da Série C, tá emocionante. Se por um lado o grupo do Norte e do Nordeste estão ali entre Paysandu, Fortaleza, já tem um pouquinho mais de... os times já estão com um pouquinho de sobra na liderança, no grupo do Sudeste, do Norte, do grupo B, no caso, a disputa é acirrada. Então, as 9 rodadas seguintes prometem ser emocionantes. Fortaleza, que por sinal ganhou de 3-1 no Guarani do Ceará, passou no Sport TV sábado, pra quem não tinha nada pra fazer, eu fiquei vendo. Um grande jogo, por sinal. No outro grupo, o Luverdense tem 21, Fortaleza tem 20, o Santa Cruz tem 13, junto com o Salgueiro e com o Paysandu, o Águia de Marabá tem 12 e Casa tem 11. Nessa briga aí, depois Cuiabá com 8, 13 com 7 e Guarani de Sobral com 4. 13 com 7 é meio complicado. Só uma pergunta. 13 com 7 dá 20. Só uma pergunta. Ou 6. O Luiz Estevam não tá mais com o Brasiliense, não? Bom, ele é o dono do time, né? Ele é o dono do time, né? Acabou o dinheiro lá? Pô, vai ser rebaixado? Não sei, mas ele não tá mais na política, não. Né? Mas o Brasiliense já fez uma campanha péssima no último campeonato estadual. Não sei se na Série C vai ter salvação, não. Já um que já vai tarde, por sinal. Por sinal, onde é que tá o Juventude, hein? Série D. Juventude Série D. Que tristeza, hein? Que tristeza. Era muito difícil ganhar do Juventude no Alfredo Jacome. Pô, me lembro daquele jogo contra o Juventude que deu a confusão com o Romário, da ele festa comeu da a mulher da uva. Eu não lembro aí disso, não lembro. Romário também é ídolo nesse quesito, hein? Beleza. Vamos partir então para as notícias do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo novamente com Maicon Santos. Começamos o nosso giro com a segunda rodada do Campeonato Espanhol. Com o show de Lionel Messi, o Barcelona bateu o Osasuna fora de casa por 2-1. O argentino mais uma vez foi decisivo e marcou os gols do time catalão. Por outro lado, o Real Madrid visitou o Getafe e se deu mal. Os merengues perderam de virada por 2-1 e seguem sem vencer na competição. Outros resultados: Real Sociedad 2, Celta 1, Betis 1, Rayo Vallecano 2, Espanhol 1, Zaragoza 2, Málaga 1, Mallorca 1,
Granada 1, Sevilha 1, Valência 3, La Coruña 3. E nesta segunda, acabou de terminar o jogo entre Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. Com 3 gols de Falcão Garcia, o Atlético de Madrid venceu por 4-0. Levante e Valladolid também completam a rodada nesta segunda. No campeonato italiano, o atual campeão Juventus estreou com uma vitória sobre o Parma por 2-0. Já o Milan foi derrotado pelo recém-promovido Sampdoria por 1-0 em pleno San Siro. Outros resultados da primeira rodada do Calcio: Fiorentina 2, Udinese 1, Atalanta 0, Lazio 1, Chievo 2, Bolonha 0, Genoa 2, Cagliari 0, Palermo 0, Napoli 3, Pescara 0, Inter de Milão 3, Roma 2, Catania 2 e Siena 0, Torino 0. Na Inglaterra, o Chelsea derrotou o Newcastle por 2-0 e manteve os 100% de aproveitamento na Premier League. O holandês Van Persie anotou o primeiro gol dele com a camisa do Manchester United na vitória sobre o Fulham por 3-2. Outros resultados deste fim de semana: o Swansea venceu o West Ham por 3-0, o Aston Villa foi derrotado pelo Everton por 3-1, Norwich 1, Queen's Park Rangers 1, Southampton 2, Wigan 0, Tottenham 1, West Bromwich 1, Stoke City 0, Arsenal 0, Liverpool 2, Manchester City 2. A partida entre Sunderland e Reading foi adiada por causa do mau tempo. Vamos terminar com o futebol argentino, onde o Boca Juniors assumiu a liderança do torneio inicial ao vencer o União por 2-1. Com o resultado, os chineses foram a 9 pontos, um a menos que o Quilmes, Racing, Arsenal e News Old Boys. Outros resultados: All Boys 2, Tigre 2, Argentinos Júniors 2, Godoy Cruz 1, Independiente 0, Arsenal 2, Atlético Rafaela 1, Quilmes 1, Belgrano 0, News Old Boys 0, Lanús 1, Racing 1, San Martín 0, Vélez Sarsfield 3, River Plate 0, São Lourenço 0. A rodada vai ser concluída nesta segunda com o confronto entre Estudiantes e Colón. Diedro. Valeu. Esse daí foi o giro do futebol pelo mundo. E aí eu procurei aqui uma notícia boa da Liga Europa. Acompanhe esse confronto aqui, hein? O Midtjylland da... Como é que é o nome? É o Midtjylland da Dinamarca contra o Young Boys da Suíça. Primeiro jogo 3-0 pro Young Boys. Segundo jogo no dia 30. Eu tava torcendo pro time do Mitian, pô, perdeu? Pois é. Esse negócio de Young Boys vai pegar mal, né? Pois é, Young Boys. Pra Young Boys, esse é chamado de Michael Jackson, né? Sim, é Jorge Natan, que ele está aqui no nosso estúdio. Jorge Natan, olá pra você. E aí, Diedro, tudo bom? Tudo bom. Mas só pra comentar aí que você falou da Liga Europa, você tá sacaneando e tal, mas a Liga Europa nessa fase já tá melhor do que a fase prévia da Champions League, justamente porque a Liga Europa esse ano tá fortalecida. Tem Liverpool, Inter de Milão, tem as equipes que são boas que estão atuando na Liga Europa, justamente fizeram uma má temporada no último ano. Tá certo. Mas eu gosto mais da Liga Europa do que da Liga dos Campeões. São jogos mais emocionantes. São jogos de nível técnico mais baixo, mas não falta emoção. São as famosas peladas. É o famoso... O filho chora, o famoso filho chora, a mãe não vê, né, lá. E na Champions League também tem rachão, tipo o Dinese Braga na semana passada, o Williams de titular, meu Deus do céu. E o olhinho verde do Williams? Porra, coisa linda, né? Ele falou que ficou lindão. A mãe dele que falou isso. Não, e os jornais italianos exaltando o Williams como o jogador com o melhor passe do campeonato italiano. Só se for de terreiro, né? Mas isso, olha só, na estatística do primeiro jogo dele pelo Udinese, que foi justamente contra o Braga, ele foi o jogador que mais deu passes na partida e teve 65% de aproveitamento, né? Pô, esse terreiro tá bom, hein? Tá melhorando. O pessoal do Udinese não pode pensar que ele é um novo Zico, né? Porque é heresia, é crime... Ou então o empresário é muito malandro, né? Pô, vou trazer um jogador do Flamengo que parece com o Zico. Não, mas eu acho que o Williams é até um bom jogador, mas puxando ainda pelo Udinese, vocês viram quem fez o primeiro gol do campeonato italiano? Michael Suel. Mas o Michael Suel é um cara que começa jogando bem nos times que ele vem, né, cara? Depois se machuca, mas a Udinese tá esperando um bom desempenho dele. Só pra terminar aqui, Diedro, vocês querem um nome engraçado? Na Liga dos Campeões, Rafael Shimona, do Israel. Mas Shimona aí tem seu valor. A Shimona tá seu atual valor. campeão israelense.
Mudou a nossa vida, o campeão israelense, Rafael Shimona. E só pra comentar mais uma coisa sobre o que o Michael falou, é bem engraçado isso que acontece. Alguém que viu o jogo do Barcelona, chegou a ver, não? Não, eu não vi o jogo do Barcelona. Eu não tenho ESPN em casa. Virou o primeiro tempo 1-0 Sassuna, né? Então, o Messi fez 2 gols, aí o... Em 3 minutos que eu fiquei sabendo. Sim, aí o Michael chegou e falou, com o show de Messi, na verdade o Barcelona jogou mal demais, e o Messi não apareceu no jogo, ele só fez os 2 gols, e isso me irrita um pouco, assim. Foi naquele estádio? Foi em Pamplona? Foi no Reino de Por Navarra. sinal, Muito bom esse o estádio, uniforme por sinal. do Barcelona é uma coisa Ridículo. horrorosa, Mas né? o Osasuna Degradê. teve 2 chances quando o jogo já tava 1-0 no segundo tempo de matar o jogo, jogou melhor no segundo tempo, aí o Messi apareceu, fez 2 gols e aí todo mundo fica exaltando o cara. O craque é craque, né? Nessas Não, horas. É a hora que é. justamente, que ele chegou ao número absurdo de 4 gols, de 5 gols em 3 jogos da temporada e já começa assustando o Cristiano Ronaldo, que fez apenas 1 até agora, que foi justamente contra o Barcelona. No meio de semana, e quarta-feira tem Supercopa de novo. Nossa, Diego, só pra destacar aqui um negócio rapidinho aqui. Campeonato argentino, né? Vamos lá, Arsenal e News Old Boys, Atlético Rafael e Quilmes, meu, cadê o Rosário? Não, o Rosário Esses caiu times já antigos- muito Não, esses tempo. times antigos, pô, esse campeonato argentino tá Rosário muito tá na bom. igreja. O Rosário caiu há muito tempo Rosário e não na igreja. consegue subir. Tá ridículo. Mas o Rosário Cadê tava no playoff cadê o glorioso segunda Ferrocarril? divisão. Na Pois segunda é, divisão e não subiu. Tava no playoff, mas tomou pancada aí do adversário. Cadê os gloriosos times de antigamente? Mas pelo menos o River Plate voltou, né? O River voltou. Era Felipe, obrigação mas também. o campeonato argentino é igual o brasileiro. Tem times tradicionais que estão na Série B, Série C. Até Você tá que falando esse de ano... Goiás nunca foi tradicional. até que esse ano Vamos lá. todos os tradicionais estão na Série A no Brasil, né? Não, o tem Vitória não. Mas não é. Não, é. Sabe, da É. tradição. Fortaleza, Os 12 grandes Juventude. estão. Os 12 grandes Os estão. 12 grandes Os campeões não estão, né? E tentam Os fazer. dois grandes no Atlético não tá. E tentam Atlético fazer. Paranaense não. Atlético Ah, é verdade. Paranaense não está. É, E tentam fazer uma força danada pra trazer o Santa Cruz de novo pra primeira divisão, pra ver se sobe o público da primeira. mas os 12 grandes que a gente se referiu é Rio Grande do Sul, Minas. Eu entendi. Sudeste. Eu pensei Era eu os pensei o 4 clube do Rio, é. os 4 de São Paulo, os 2 de Minas Gerais e os 2 do Rio Grande do Sul. É porque eu pensei no clube dos Levando em 13, que é o consideração- clube dos 15, né? Que tinha- Só do Brasil mesmo essas coisas. Valeu, Michael. Vamos falar agora do segundo clássico carioca deste final de semana, entre Botafogo e Flamengo, disputado no Engenhão neste domingo. E a gente vai direto para as informações do Alvinegro. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Felipe Bruno. Bem, Diego, após o empate no clássico pelo placar de 0-0, o Botafogo luta por uma sequência ou um padrão no campeonato. O treinador Oswaldo de Oliveira acredita que recuperará os pontos perdidos no primeiro turno. Um grande problema para o treinador tem sido as seguintes lesões no grupo. Para o jogo desta quinta-feira, às 9 da noite, pelo horário de Brasília, no Morumbi, o Botafogo pega o São Paulo. O Alvinegro sofrerá os desfalques de Antônio Carlos, Felipe Gabriel, Rafael Marques e Andrezinho, que é dúvida para o jogo. Isso só por lesão. O treinador conta com a volta de Vitor Júnior na equipe. E hoje foi acertada a volta de Túlio Maravilha no Botafogo. O projeto denominado Túlio a 1000 consiste na formação de um clube sub-23 para auxiliar o artilheiro a chegar à sua marca de 1000 gols. Na conta do Túlio faltam apenas 7. O primeiro jogo de Túlio será contra o Tupi de Juiz de Fora no dia 15 de setembro. Lembrando que o Túlio foi também confirmado no bid da CBF, então ele tá inscrito pelo Tá campeonato. inscrito no Tá Campeonato inscrito no Brasileiro. campeonato, E vou assim é melhor dizer que o Rafael Marques, hein? E vou dizer pro Oswaldo de Oliveira que ele nos ouça. O Túlio, com 100 anos de idade, sem as 2 pernas, ele escolhe vaga no ataque atual do Botafogo. Rafael Marques é só um bom repórter, cara. E por sinal, parabéns pro Rafael Marques, que voltou. Isso aí, parabéns pro Rafael Marques. Exemplo de superação. Um dos nossos Gente, A ídolos. gente fica muito feliz com isso. Gente, agora olha só, se o Oswaldo de Oliveira barrou o Louco Abreu, ele vai colocar o Túlio pra jogar? Não vai, né? Não vai. Aí o Túlio entra no treino, mete 3 gols, garante Bagunça a escalação, Fábio Ferreira. bagunça o Fábio Ferreira. Que até a Beatriz faz isso, por sinal, né? Mas tudo bem. Bem, eu gostaria de ver o Túlio como titular, como um bom admirador do futebol e um bom nostálgico também. E a gente Vamos fala falar o a tempo todo verdade. aqui. O Túlio faz falta pra ser falastrão, porque o futebol tá muito sério. A gente fala o tempo todo aqui, o Botafogo não tem camisa 9. O Túlio é o camisa 9 que o Botafogo tá precisando no momento. Tomara, Não é um né? jogador- A gente espera. Exato. Não é um jogador que vai render aquilo que todo mundo acha que ele. Que todo mundo quer que ele renda. Não vai ser o Túlio de 95, não vai ser.
Mas ele entrar, colocarem 3 bolas na frente pra ele, inclusive ontem eu vi uma entrevista com o Tite, e o Tite falava isso sobre o Ronaldo. Com o Ronaldo, tinha que colocar 3 bolas no pé dele. Uma, ele ia fazer o gol, outra ia passar raspando, e outra, ele ia fazer o pivô pra quem viesse de trás pra meter o segundo. Então, jogar com o Túlio vai ter que jogar assim. Bons tempos que a gente tinha 2 centroavantes sensacionais, que era o Túlio e o Romário. Não, nessa época não eram só 2, eram 3. O Edmundo também, jogando fino da bola. Olha só, não se compara o Ronaldo gordo com o Túlio com 43 anos. Não se compara. Mas você como treinador, você colocaria o Túlio pra jogar mesmo nesse time? Colocaria. Juro que eu colocaria. Alguém mais compartilha dessa opinião aqui? Eu colocaria. Eu amo o Túlio. Eu também Pela situação atual do Botafogo, que não tem ataque, foi visto isso lógico no jogo contra o Flamengo ontem. Ah, já que não tem ninguém, vai o Túlio mesmo. Vai que pela falta de atacantes, eu colocaria o Túlio. E digo mais, com o Túlio de titular, se fosse titular ontem, o Botafogo poderia ter saído com a vitória. Ele pode ser a pessoa que tá faltando no ataque do Botafogo pra ajudar o Sidorf. Cara, eu não acredito que não. Acho que o único lugar dele é banco de reserva, é esperar a aposentadoria, coisa do tipo. Mas aí tá, pessoal, Pela Rede Goiás, porque agora atacante de alto nível ou de nível. Assim, não espere que o Botafogo, não espere que o Túlio vai entrar num clássico e vai fazer 3 gols Não, e claro, isso é óbvio. mas nas partidas mais teoricamente mais tranquilas. Quando for Atlético Goianiense, Figueirense, bota o cara pra jogar. Exatamente. O Túlio vai brincar. Tu acha? Sério. Porque é o Vamos seguinte, fazer a cara, aposta, então vamos Uma ver. coisa é brincar no amistoso do Zico. Não, Que tá todo mundo de sacanagem, muita gente é velho. Ah, Agora, no Campeonato Brasileiro. mas olha só, o que a gente falou? O que a gente fala do Sidorf? O que a gente tava falando em off do Sidorf antes de começar o programa? Qual é o problema do Sidorf nesse momento e por que as pessoas estão criticando a atuação de Sidorf? Porque o Botafogo não tem um camisa 9 e o futebol do Sidorf vai aparecer quando tiver um camisa 9, ele colocar esse camisa 9 pelo menos umas 2 vezes de frente pro gol. Bom. Aí vão falar, Sidorf nota 9 no jornal, jogou pra caramba, Botafogo sobrou em campo, não sei o que lá. Não tem camisa 9. O Túlio é um jogador que não tá no melhor da forma física, já tem uma idade avançada e tal, mas é um jogador que pode pegar essa bola que o Sidorf vai lançar, dá um tapa, faz o gol. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o torcedor do Botafogo, então nesse jeito, viu a chegada do Sidorf com uma coisa errada. O Sidorf não veio pra ser o 10. O Sidorf tem jogado bem, tem jogado regularmente, como que ele é mais um no time. Em certos momentos é o Andrezinho que desponta, faz um milagre. Sim, mas o Sidorf Andrezinho mantém a regularidade. Então se alguém esperar que o Sidorf não vai ser o 10 do Botafogo, não vai ser esse cara que vai jogar 10 partidas sensacionais, ele não é isso. Ele é um voluntarioso do grupo que sempre tá ali pra ajudar. O que ele vai, o certo, tipo assim, ele vai manter a regularidade. O dele ele vai fazer. Agora, contar isso com o atacante, que ele vai ser sempre o cara do passe certo pro atacante, eu já acho que não. Mas vamos falar a verdade, vamos puxar aqui o tempo de Milan. O Inzaghi era bom atacante? Tipo assim, habilidoso? Não. Crespo também não. Os dois se fizeram com quem? Com Rui Costa, Sidorf e depois os caras acabam dando bola pra eles. Mas com o Pirlo também. São 3, mas aí são 3 no meio de campo pra botar a bola. Tipo, 3 de alto nível. O Sidorf não veio, tipo assim, com 36 anos que ele tem, né? Ele não tava sendo isso no Milan hoje. Ele tava sendo o segundo volante que dava pra o cara que não é rapaz no jogo. É um jogador tático. Tá tipo o Renato Abreu no Flamengo, que não é rapaz também, vamos falar a verdade. Mas assim, Tipo guardando as devidas proporções, lógico. o que acontece com o Botafogo? O Andrezinho, ele melhorou muito com a entrada do Sidorf. Porque ele não tem a obrigação de fazer esse papel Nem de parece terceiro... o Andrezinho do Flamengo. Ele não tem a obrigação de ser esse terceiro homem de meio de campo. Passista que ele tem. Ele não tem a obrigação de ser esse terceiro homem de meio de campo que todo mundo cobrava do Andrezinho. O Andrezinho agora é o homem da armação. E nisso o Andrezinho melhorou muito. Mas o futebol do Andrezinho não aparece mais, porque não tem o 9. Tanto que o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Botafogo no campeonato é o Andrezinho. Porque ele se viu obrigado a finalizar. Posso falar pra vocês também? Mas aí que tá. Que o Sidorf joga melhor sem o Renato. Quando você não tem o centroavante, o que o treinador tem que pedir pro time? Chuta. O Sidorf movimenta. chuta. O Renato chuta. O Andrezinho chuta. Vai pro chuta pro gol.
Algum rebote, alguém ali correndo vai pegar. Pois é, então esse homem do rebote é o Túlio. Mas Na por minha isso- opinião, Pode esse ser, homem do rebote pode ser, é o mas Túlio. o Elkson poderia fazer isso até por ele ser rápido. Não por ele ter aquela coisa de centroavante. Mas ele ser rápido. O cara chutou ali, o goleiro saltou, tá ali ele correndo. Louco Abreu e Herrera faziam muito bem essa função de sobra, né, nos rebotes. Não, e o Herrera tava muito bem, antes de sair do Botafogo, tava muito bem. Exatamente, aí perdeu logo os dois melhores atacantes, na minha opinião, do time. O ataque sul-americano foi embora. Exatamente, perdeu os dois, não tem referência, o Rafael Marques ainda não mostrou futebol É um suficiente cone. pra vestir a camisa do Botafogo. Mas, eu lembrei agora que eu ia falar. O Sidorf joga melhor sem o Renato Diedro. Sim, inclusive eu tô achando que a entrada do Sidorf matou o futebol do Renato. Mas eu Porque acho que eles acabam ocupando a mesma faixa de campo e o Sidorf aparece muito mais com ele. E qual foi Muito o melhor mais do jogo que do ele. Sidorf? Foi contra o Atlético Mineiro, que entrou Jadson e o Amaral Caolha. Sim. E aí o Sidorf pode circular melhor em campo. Porque senão ele bate cabeça com o Renato no meio de campo do Bate Botafogo. cabeça com o Renato. Não, e pode ser que também é o seguinte, né? Quando o Marcelo Matos voltar, talvez o Lodeiro ocupe o espaço do Renato. Mas o Lodeiro é Mas o armador. Lodeiro é mais de frente. É armador. Aí que tá, então ele deve jogar então com Marcelo Matos, Lodeiro, Marcelo Matos, Sidorf, Lodeiro e Andrezinho. Renato vai pro banco. Pode ser. Lógico. Pode ser também. O Renato é aquele famoso jogador do Canal 100, sabe? Aquele tipo do extensivo de Canal 100. Pega a bola e toca a musiquinha. Como diz os amigos, ele joga de terno. Né? Então Mas acho que joga ele tem que bem. tirar o terno pra jogar. Tá, mas joga bem. Joga Não, bem. joga bem, É um jogador maravilhoso. Mas mas- você compara ele com o Sidorf, é sacanagem. Não, não tô né? comparando ele com o Sidorf. tô Não, falando- não comparando, mas o futebol do Sidorf é infinitamente melhor que o do Renato. Realmente, com certeza. Tá certo, essa discussão acalorada aí sobre o Botafogo, quer dizer, só teve essa discussão acalorada porque a gente tá vendo que o Botafogo não se acertou ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos seguindo com o programa, agora com o outro lado do clássico, com as notícias do Rubro Negro. Flamengo. As últimas do Clube da Gávea com Ulisses Valentim. Em um jogo marcado por poucas chances de gol das duas equipes, o Flamengo empatou com o Botafogo em 0-0 e se manteve na nona colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o empate poderia ser transformado em vitória, se não fosse travessão, pois aos 45 do segundo tempo, em boa jogada do lateral, Ramon colocou a bola na cabeça de Gilly Edson, acertou o travessão, deixando o grito de gol preso na garganta da torcida rubro-negra. Fora isso, a partida não foi uma das melhores de se ver, pois as duas equipes não apresentaram bom futebol, decepcionando mais de 20 mil pessoas, inclusive este que vos fala. O próximo compromisso do Flamengo é contra o Sport, quinta-feira às 21 horas no Estádio Olímpico João Avelange. Mais uma preocupação dos jogadores rubro-negros é a futura agência do volante Vitor Cáceres, que desfalcará a equipe por 3 jogos. O fato dessa preocupação é que com o jogador a equipe ainda não sofreu gols. Ainda fez subir de produção de jogadores que estavam sendo contestados pela torcida, como o zagueiro Wellington e Marcos Gonzalez. Rapaz, a equipe do Flamengo ontem perdeu a chance de ganhar a partida, mas eu acho que muito por conta disso foi porque o Dorival Júnior entrou com o time errado. Não O devia ter Ibson entrado com não isso. jogou nada. Não O devia Ibson ter não entrado. joga nada desde que voltou. É uma O Ibson só tristeza. tem feito besteira, pra não falar Olha um só. palavrão agora. Olha só. Pois é, e tá certo, o Edson tá voltando agora e tal. Tem que jogar, tem que ser Se colocado aos acostumar, poucos né? pra jogar. O se Edson acostumar. também não tá, fez uma contusão grave também, né? É o mesmo caso do jogador do Vasco, o Tenório, mas se ele aguenta jogar 30 minutos, coloca ele pra jogar 30 minutos. Se coloca o Liedson aos 15 do segundo tempo, um ataque com Liedson e Wagner Love, com um jogador de meio de campo ali, que foi se eu não me engano, foi o Tomás que entrou no segundo tempo, foi o Adrian. Foi o Adrian que entrou no Isso segundo que eu ia tempo. falar. E o Adrian jogou bem, o Flamengo sairia com a O vitória. que eu vou falar é o seguinte: Vasco e Flamengo estão ficando muito previsíveis em relação a uma substituição no jogo. Sai o Tomás e entra o Adrian. tá sempre com o Felipe Bastos e... Felipe Bastos tem que entrar. E o Flamengo com o Dorival tá ficando Tomás e Adrian. Por que não começa com o Adrian? É o verdade. Tomás tem mais rodagem? E daí? Quer dizer, o Adrian vem jogando melhor. E outra coisa. Mas qual é a diferença de rodagem do Tomás pro Adrian? Não, porque o Tomás já Nenhuma. jogou... o Tomás já ano passado tava jogando no time titular, né? Mas o Adrian já tem rodagem de campeonato sul-americano, sub-17. Pô, esse daí o Tomás também deve ter. Subiram... o Tomás subiu antes. Só quero Eles fazer, sumiram praticamente no mesmo tempo. só quero fazer 2 comentários aqui, porque ontem eu fui ao estádio, né? Há muito tempo que eu não ia.
fazer 2 comentários. Primeiro foi a bagunça na venda de ingressos por parte do Flamengo. Eu não sei se isso é um costume agora, mas a diretoria do Botafogo tem a grande ideia de, na hora que você comprar ingresso, em vez de ser aquele cartãozinho, o ingresso ser impresso na hora. E acho que foram mais de 15 mil rubro-negros. Agora todo mundo comprou na hora, imagina o tempo que ficou. Eu, por exemplo, entrei faltando 5 minutos com o jogo rolando 5 minutos de jogo. E também, mais uma vez, a gloriosa Polícia Militar, né? Despreparada, saiu descendo porrada nos torcedores, gás de pimenta no nosso olho. Foi uma coisa. Não foi uma coisa boa de se ver, com crianças, idosos também. Não foi legal. Acho que se a gente quer sediar uma Copa, a gente tem que ter um pouco mais de preparo e um pouco mais de respeito ao torcedor. Mas No final, esse a gente já tá cansado de falar aqui. O clássico foi 50-50? Foi metade ou não? Foi Não, foi 10%? Foi 15 mil foi 15 metade, mil metade, rubro-negros. mas a torcida do Flamengo foi em peso Não, e a é, torcida do em Botafogo não. É, o que eu tô falando, não, porque eu não sabia Como disso. sempre. Como sempre. Que eu não sabia disso, se ia ficar no 50-50. Olha Não. só. Uma coisa também que eu acho errada, em relação ao Ibson não tá jogando nada, E eu arriscaria começaria o jogo com o Botinelli. Sim, mas aí é que tá. A gente não tá acompanhando, não tá dentro dos treinos do Flamengo. Até que ponto o Botinelli tá mostrando serviço pro Dorival Júnior pra poder entrar de titular numa partida. Mas era a dúvida. Ou ele começava mais defensivamente com o Ibson, ou ele começava indo mais pra frente com o Botinelli. Isso daí foi retratado pelo rádio a semana E vamos toda. falar a verdade, o jogo do Flamengo tá muito previsível também, né? De jogar pelas pontas, tabelinhas, assim, entre os laterais. Tá previsível e não tá dando certo, porque o Léo Moura perdeu aquela arrancada pela ponta. Mas agora... A não, gente já fala aqui, o Léo Moura não pode mais jogar na lateral. Sim. Ele é um jogador que já tem 32 Não, anos. sim, mas a questão não é essa. 32 só? A questão 32? A questão é que ele sobe. O problema é que ele sobe, ele não dá mais aquele corte por cento pra chutar. Ele espera alguém se movimentar pra... Ele não cruza mais. Tu vê que não tem mais cruzamento do Léo Moura no moral do jogo. Ou é o Luiz Antônio que tem que cair pela direita pra cruzar, ou o Negueba, que tem que sair da Tem que sair da área, fazer o overlap, né? Pô, ficar rodando E não sai. E também falta o camisa 10, falta alguém pra organizar o meio de campo ali no Flamengo. O que sobra no Botafogo, falta no Flamengo. Isso é óbvio, tá faltando camisa 10 no Flamengo também. E outra, Alexandre, eu não sei se vocês ouviram ontem a entrevista do final do jogo do Flamengo e Botafogo. Se eu não me engano, acho que foi um repórter da CBN, Felipe Santos, quando ele entrevistaram o Felipe no final do jogo. Ah, aquele falou do Joel? Que ele chegou assim, Felipe, o que você acha aí? O balanço do Flamengo no primeiro turno? Ele, não, o primeiro turno do Flamengo começou agora. Que o Dorival chegou. É totalmente desnecessário. Desnecessário. Não, ele falou isso. Ah, então quer dizer que o time tinha um problema? Claro que tinha um problema, você não caiu, o treinador não caía. Totalmente desnecessário. E é o tipo de jogador que o mundo roda, o Joel Santana tá num time, ele é indicado, e aí o Joel Santana fala, não quero. Aí vai jogar no Entubiara da vida aí, É porque não sabe todo por quê. mundo sabe que Exatamente. ele impôs a titularidade dele, né, cara? Todo mundo sabe que ele impôs. O Paulo Vitor não tava fazendo atuações ruins. É verdade. Mas, Pois particularmente, eu eu gosto mais do Felipe. eu acho que são goleiros muito parelhos, mas o Felipe ele tem uma coisa que me irrita muito, que é A ele... bola aérea. Ele não pegar de uma vez. A ele coisa do rebate dois muito. tempos, a Ele é coisa meio do raquete. rebater, exatamente. O famoso mão de pau. Isso me dá muito nervoso com relação a ele, que era uma coisa que me dava nervoso também com o Diego Cavalieri, só que o Diego Cavalieri melhorou muito esse ano. Olha, aqui eu também tenho que falar uma coisa aqui também agora. Por sinal, eu acho que uma coisa que eu vou guardar pra minha vida. Eu nunca mais vou ver isso. O melhor em campo da partida foi o Wellington. Exatamente. Ele não perdeu uma dividida, não perdeu uma. Só vou falar uma Pois coisa é, em relação enfrentou ao... quem? Cadê o 9 pra enfrentar o Wellington ali? Não tinha. E quem enfrentasse ganhava, né? Em relação ao seguinte... É verdade. Mas é que não, o Everton tá jogando protegido pelo Cássio, ele tá jogando bem. por sinal. A entrada dos gringos no Flamengo, né? Do Cáceres e do Gonzalez. O Gonzalez, às vezes, eu vejo ele jogando bem, mas às vezes, ontem ele não tava jogando bem. Não, ontem ele não, foi ontem sacaneado pelo Elkson. É, O Elkson dava uns dribles muito feios nele. É o famoso darwinismo do Gonzalez. Né? Mas o Cáceres deu uma segurança pro time muito maior. É um volante que não O dá Cá- porrada e sai jogando de cabeça Porque em o pé, Cáceres sem é duplo estilo sentido. Maldonado. O Maldonado era o cara que não aparecia em campo. Tu não Homem ouvia invisível. ele na narração, mas tu sabia que ele tava ali na contenção. Isso é muito bom pro volante. O volante não tem que ser lotado pelas porradas que ele dá, e sim pelo desarme. É verdade, verdade. Vai fazer muita falta, como foi retratei aqui no texto,
Porque sem ele, com ele, o Flamengo não tomou gol ainda. Beleza. Vamos seguindo então com o programa para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje. Vamos às informações dos outros esportes com Beatriz Azevedo. Bia, é com você. Sem vinheta? Sem vinheta, ainda não tem vinheta. Outros esportes. Neste fim de semana, acontecem os Jogos Paradesportivos, competição organizada pelas Secretarias da Pessoa com Deficiência de Educação e de Esportes e Lazer. O campeonato é realizado em Jacarepaguá, na Vila Olímpica Manuel Gomes Tubino. Há disputas de tênis de mesa, natação, atletismo, judô, bocha, futebol de 7 e vôlei sentado. São 550 atletas inscritos. Ainda falando de competições, na próxima quarta-feira, em Londres, começam as Paralimpíadas. E o Brasil leva uma delegação formada por 182 atletas, 115 homens, 67 mulheres, 16 acompanhantes de atletas, atletas guias, calheiro e timoneiro, 4 tratadores de cavalo, 31 profissionais da área de saúde e 86 oficiais técnicos e administrativos. Birmingham. Neste domingo, Fabiana Müller conseguiu bronze no salto com vara. E desde o campeonato passado, Good Games, a atleta traça um recomeço para sua carreira devido à frustração pela eliminação nas Olimpíadas de junho. Já a atleta Keila, na mesma competição, ficou apenas em 6º lugar no salto triplo. Natação. Após o troféu José Finkel, Cielo é dúvida em Mundial de Istambul. Em declarações, Cezão disse que irá priorizar preparação para o Mundial de Barcelona, em piscina longa, e que ficará, por enquanto, bem longe das piscinas, aproveitando as férias. Thiago Pereira, também, em declarações, afirmou que vai tirar esse tempo para relaxar. Tênis. Torneio US Open teve início hoje, e a atual campeã feminina, Stosso, já teve vitória. Uma maiúscula vitória, por sinal, em cima da croata. Tá certo, então. É isso aí. Fabiana Müller ganhou prata, né? Não tem um bronze. Não teve vento. Não teve vento. Eu desisto da Fabiana Müller, por sinal. Não teve vento. A Fabiana Müller... Ela é uma boa atleta, mas eu acho que falta segurança nela. Ela é meio... A Fabiana Müller, pra mim, é uma continuação do Jardel Gregório, que quando você esperava que ia, não, agora o Jardel Gregório vai. O Jardel Gregório é a continuação do Rubinho. Não tinha vento e também não roubaram a Não roubaram a vara. É tipo aquele, não perde mais, não perde mais, não perde jovem. mais. Olha só, vou falar o seguinte. Minha opinião em relação a Fabiana Müller. O esporte não tem incentivo no Brasil, blá blá blá, todo mundo já sabe. É o caramba, porque a natação tem vários patrocínios, peraí. atletismo também tem patrocínio da Caixa. Não, olha só. Algumas coisas não tem, olha. Até porque o Cielo, muito que patrocinou o Cielo foi pai dele, né? Você tem que pensar nisso também, né? O cara só vai ter estabilidade quando ele já é consagrado. Mas em relação a Fabiana Müller, tipo assim, vai e perde com honra. Não, porra, vento. Não dá desculpa. Todo mundo pulou com vento. E Zibaeva pulou com vento e ganhou. Ganhou bronze, tudo bem, mas ganhou. Mas tipo assim, pulou. Mas pelo menos tentou, né? Ela desistiu. Pelo Por que menos desistiu? porque, Você já tipo foi assim, lá, já gastou dinheiro e agora você vai desistir? Pô, Não, brincadeira. você perde, mas tipo assim, Perde é com uma honra, dignidade, perde com né? dignidade, isso. Honra o seu país, honra a bandeira que você tá vestindo. É. Por isso, um dos motivos que eu não quero mais nem saber dela. Vá pro inferno. Que isso, velho. Que isso, você tá Vai com pro muito inferno. ódio. Você tá com Vai muito pro ódio inferno. no seu coração. O Michael Santos falou alguma coisa aqui. Último comentário de Michael Santos. Não, eu deixo pra depois no off. Beleza, então. Gente, eu só queria fazer uma ressalva aqui pro Cielo, né? Porque eu acho assim, Fala, que querida, você pode a pior coisa que ele fez foi ter vindo pro Flamengo, porque ele caiu super de rendimento, ele tá uma bosta. E agora ele vai ficar aproveitando essas férias pra treinar, eu espero que tenha resultado, Só né? por sinal, ele não treina na piscina do Flamengo. Ele só é patrocinado. Não treina. Vamos- Ele treina vamos- nos Estados Unidos ainda. Vamos deixar isso Ele só claro. bota os Não é clubes no- piscina da Gávea nem nada. Não é. Até gente. porque Porque falta água também na piscina da Gávea. Não falta água Cadê na a piscina da parcialidade? Gávea, Cadê a não. parcialidade nesse programa? E Não, antes Não termina- falta água na Gente, piscina. A antes de piscina da terminar- Gávea é bem tratada, inclusive. Eu já nadei lá. Inclusive, muito boa. o espaço pros sócios, e isso eu falo, e a torcida do Flamengo me odeia por causa disso. O tratamento que Cuidado dá pra não ser uma gala de Meirelles, à sede e aos sócios
vai ser o que vai fazer a Patrícia Amorim ser reeleita para mais um É triênio. bem provável, porque os sócios não estão preocupados com o time, só estão preocupados com a piscina, Exatamente. com o bem-estar de levar E os filhos tem pra... uma história aí de sócios que ela conseguiu ceder alguns lugares pro estacionamento da Gávea. E, e tem a questão de anistia, mas anistia é a relação de toda eleição de clube tem anistia. Ah, claro. Só um pós-comentário, só pra levantar que a Patrícia Amorim e o Andrade estão se candidatando a vereador. Só pra constar. Beleza, então... Também, antes de terminar, também tem que falar uma coisa aqui, que hoje é aniversário do nosso âncora, Diego É verdade, Barros. Diego Barros. Valeu, muito 29 obrigado, horas para Diedro Barros. Meu Deus! 26 de UERJ. 26 de UERJ. Começou Valeu, aqui com 3. Valeu, muito obrigado pela homenagem, muito obrigado, Bia, pelas suas notícias. Vamos encerrando o programa de hoje. Deixa eu despedir, Bia. Tchau, até... Tchau, querido. Foi um prazer. Tá, sexta-feira de novo aí. Ulisses Estamos Valentim. aí. É isso aí. Também falar uma coisa, UERJ, por favor, Isso não aí, acaba a luz, Piscite. gente, por favor. Já é segunda-feira no mês que a gente tá aqui de novo, né, gente? Pois é, Michael Mês de Santos. agosto. Antes de me despedir, só 2 informações rápidas. No Campeonato Espanhol, o Valladolid venceu o Levante por 2-0. E a FIA anunciou uma prova no Rio de Janeiro, de Fórmula E, só para carros movidos a energia elétrica. Circuito Só não pode Marina passar da no Engenhão, Glória. né? Se pois passar é. no Engenhão, aí acaba a corrida. Felipe Bruna. Tchau, galera. Diedro, só quero dizer um negócio. O que a gente vai fazer com as 15 mulheres de biquíni que estão aqui na Audiolab esperando aí o teu aniversário? Tem nenhuma mulher de biquíni aqui esperando, você tá Cara, arrumando problema pra minha pessoa. Qual é o seu nome, querido? Até a Cuidado com a Suzana, Fernanda. Marcela. Michael já tá ali dançando com elas, por Você sinal. tá arrumando Michael, problema não tira a pra minha roupa, pessoa, Michael, né? calma. Espera, Michael, não tira a roupa agora. Não, tá certo. Agora, eu vi essa notícia aí do Fórmula E. Eu queria saber como é que você vai fazer uma corrida num circuito que tem uma pista que o caimento dela é pro lado contrário do caimento da força de gravidade, Vai ser né? de Eu quero bate-bate. entender, eu juro que eu quero entender. E se duvidar, vai entrar ainda no antigo autódromo de bicicleta, né? Vai pegar a pista de bicicleta também, o velódromo. Vai ser de não, carrinho de eu quero- bate-bate, que é carrinho elétrico? Juro né? que eu quero saber. Mas beleza. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.